Desculpe a demora desse vídeo, vai ser um pouco mais longo devido ao conteúdo dele, mas isso vai sanar, não digo dúvidas, mas acho que vai ajudar muito as pessoas que estavam me perguntando a respeito de muitas coisas. Vamos lá, valendo. Fala Brandão, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui pra você, um amigo meu querido aí, enfim, a gente se conhece aí desde a adolescência, né, cara? E vamos lá, você pediu pra eu contar a minha experiência de como foi viver no exterior, enfim, faz bastante tempo que eu vivi essa experiência. Eu fiz um intercâmbio para Irlanda em 2008 e com certeza foi uma das experiências mais importantes e transformadoras da minha vida. E aí eu quero dividir aqui com vocês aqui o porquê que eu acho isso, né? Bom, acho que o primeiro ponto assim que eu acho importante falar sobre essa experiência é o processo de tomada de decisão. Acho que a viagem começa quando você decide tomar a decisão e aí você começa de alguma forma a já se ver vivendo essa experiência. E aí eu precisava trabalhar, eu fui para estudar, mas eu precisava trabalhar para me manter, né? Meu objetivo era aprender inglês, mas eu precisava trabalhar para alcançar esse objetivo. Você tem que vencer todos esses medos antes da viagem, né? Depois disso, vem de fato a viagem, né? O processo de chegada. E aí eu acho que o que mais sei lá, o que mais mexeu comigo assim foram as diferenças, né? E no começo as diferenças são a parte mais interessante, assim, tudo é legal, né? Ir no mercado é legal, andar de ônibus, as ruas, a arquitetura, a geografia, qualquer bobagem que as pessoas falam para você, você acha divertido e aí você começa a interagir. E no meu caso, né, a primeira coisa que eu pensava assim era que tudo era muito melhor do que o Brasil, né? O fato é que assim o começo é uma experiência muito estética, assim, você tem um primeiro contato e como tudo é novo, né, gera um certo encantamento, assim. Principalmente no país que eu fui, né, que é a Irlanda, é um país muito diferente, a cultura bastante diferente, o clima, né, muito frio, é uma coisa meio melancólica, assim, diferente do Brasil, e de alguma forma aquilo me mexeu comigo, assim, eu gostei bastante no início. Depois começa uma integração cultural um pouco mais profunda. As relações, né, os amigos locais, você acaba saindo daquelas conversas, né, da onde você é, o que você veio fazer aqui, as conversas vão ficando cada vez mais profundas, né, você vai desenvolvendo relacionamentos mais sólidos, tanto com pessoas de vários países, como com pessoas locais mesmo, né, no meu caso com o povo da Irlanda, e aí a viagem começa a ficar um pouco mais profunda, né? Então sai daquele elemento estético, assim, né? Daquela coisa meio de turista, de você se relacionar com o espaço, com o ambiente, de achar tudo muito legal, etc e tal, para começar a fazer mesmo comparações um pouco mais profundas. Isso leva um pouco mais de tempo, né? E geralmente o idioma já está mais avançado. No meu caso, eu cheguei na Irlanda sem falar nada de inglês, né? Eu não sabia de verdade nenhuma palavra. Então, por exemplo, eu fui procurar emprego, é, imprimi currículo, fiz os currículos como a gente faz aqui, entreguei em várias lojas, em vários lugares, restaurantes onde eu queria trabalhar, etc e tal. E de fato algumas pessoas me ligaram, mas eu sequer entendi o que elas falavam pelo telefone. Então, assim, não adianta, você precisa ter o processo de integração mesmo, ele demora um pouco, pelo menos para mim foi assim. E depois disso, eu comecei assim, já mais do meio para o fim da viagem, né? Eu fiquei um ano lá. Eu comecei a notar os benefícios do Brasil. E isso foi uma parte muito curiosa. A parte boa que a gente tem, porque, pelo menos falando de mim, quando eu saí daqui, eu via muito mais defeitos no Brasil do que qualidades, né? De fato, eu reforcei muitos defeitos que a gente tem aqui, o atraso que a gente tem aqui, ele é real, ele é concreto, né? Mas a gente tem algumas vantagens aqui que a gente não percebe. Uma das questões, por exemplo, que me bateu muito, assim, que foi muito latente para mim, é a questão do clima. É, como que eu posso dizer? Por exemplo, na Irlanda, durante o inverno, amanhece um pouco mais tarde, sei lá, umas
8, 9 horas da manhã, tá amanhecendo, e já no meio da tarde está escurecendo de novo. Quase sempre chovendo ou garoando, um clima cinza, isso de alguma forma afetava bastante assim, o meu emocional, a minha qualidade de vida, as coisas que eu gostava de fazer. Aqui no Brasil quase sempre tá sol e o nosso frio nem se compara com o frio de lá. Então, assim, eu tenho muito mais disposição para sair na rua, para fazer as coisas e tal. E isso é uma vantagem do Brasil. Outra coisa que eu vejo do brasileiro, assim, por exemplo, assim, as coisas que a gente come, né? A gente tem um monte de coisa boa para comer, assim, tá sempre uma temperatura agradável. Você vai na feira, tem sempre as coisas, enfim, você tem uma variedade maior de produtos para se alimentar, enfim. Então, isso é uma vantagem do brasileiro. Outra coisa é o humor do brasileiro, assim, eu acho que a gente tem uma capacidade de lidar melhor com as coisas. Tem um lado negativo, que é o jeitinho, a malandragem, coisas que não fazem a gente evoluir, enfim. Tem um lado ruim dessa característica, mas tem um lado também de leveza, de como a gente leva a vida numa boa. Eu trabalhei com várias pessoas de várias nacionalidades e pude perceber isso, né? Inclusive com brasileiros. Então, eu percebi que tem uma questão de relações aí, de comportamento do brasileiro que é muito mais leve, é muito mais divertido. Enfim, pelo menos essa foi a minha experiência. Bom, eu recomendo, né, as pessoas, enfim, jovens, né, principalmente, a viverem essa experiência, né, uma experiência transformadora, né? Tem um ponto que eu acho bem importante, que assim, pelo menos foi no meu caso, né? Eu no Brasil eu já tinha concluído uma faculdade, eu já tinha uma formação, eu já tinha um determinado posicionamento no mercado de trabalho, e quando eu fui para lá, eu não falava a língua. E isso fez com que eu tivesse encaixado numa outra camada da sociedade, que era a camada dos analfabetos, que eu não sabia falar, por mais que eu tivesse um determinado conhecimento, eu não conseguia ali me expressar. Isso me mostrou como as pessoas às vezes podem tratar a gente diferente por causa disso. Então, sei lá, não sei se eu vou usar a palavra preconceito para descrever isso, porque é uma palavra pesada, muito forte. Mas, de fato, eu me senti ali preterido em vários momentos, enquanto eu não tive a minha capacidade de argumentação estabelecida pelo idioma. E foi bastante difícil para mim isso. Então eu tive que fazer diversos trabalhos que, enfim, eu já tinha vivido isso no Brasil, no Brasil eu comecei muito de baixo, na Irlanda, né, voltei a trabalhar com cozinha, lavar prato, lavar cozinha, depois acabei arrumando um emprego um pouco melhor de vendedor numa loja maior, né, numa loja de varejo mesmo, chamada TK Maxx, e aí, enfim, apesar de ser um trabalho ainda um pouco pesado, era muito mais tranquilo do que os outros. Mas eu aprendi a desenvolver também outras capacidades, né? Enquanto eu não entendi o que as pessoas falavam, sei lá, eu percebia o humor delas, eu percebia o tom de voz delas e percebia se estava agradando ou não no ambiente de trabalho. Então eu desenvolvi outras capacidades que não sejam só relacionadas à comunicação. Enfim, acho que é isso. Espero ter deixado a minha contribuição para vocês. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Bom, primeiramente, não tenho nem o que falar, né, Zé Lito? Você foi sensacional, sensacional. Suas palavras sempre perfeitas, né? Não é à toa que se tornou um jornalista de, para mim, categoria. Eu só tenho a agradecer, um depoimento, na verdade, seu, e deixar eu expor isso na internet, né? Então eu só tenho a agradecer, porque isso quer dizer que você confia também no canal. Obrigado, cara. Obrigado de coração. Palavras é realmente tudo que acontece, só que de formas diferentes, né? Você voltou e eu continuei aqui, mas o meu pensamento é o mesmo que o seu em tudo. Então fica aqui, cara, meu agradecimento a todos vocês. Obrigado. Continua seguindo nós. Aos poucos estamos crescendo. Tamo junto. É nóis.